tem um estatuto também, né? Perfeito, tem um estatuto do garimpeiro. Que regula ali como que deve ser feita a atividade, etc. e tal, o impacto, como o impacto ambiental precisa ser minimizado. Como é que você responde a todas essas denúncias de uso de mercúrio, etc. e tal, nesses garimpos, o que naturalmente tem um impacto ambiental, prejudica rios, mata peixe, mata flora, mata fauna? Como é que é? Primeiro que se a história fosse tão verdadeira, a população de Boa Vista estava toda com câncer, estava morrendo, estava caindo o cabelo, todo mundo, porque a mesma água que os índios e Yanomami bebem é o que nós bebemos aqui em Boa Vista. Nós não temos duas fontes de água diferentes. Então, como é que o mercúrio contamina os povos indígenas lá, não contamina o garimpeiro que está na mesma região que ele, bebe da mesma água? Então, é preciso estudar que tipo de mercúrio é esse, tão inteligente que ele escolhe em quem ele vai atacar. E nós bebemos da mesma água aqui em Boa Vista. Inclusive, eu questionei a própria Companhia de Água e Esgoto do Estado de Roraima, que é a nossa CAE, que fornece e faz tratamento de água, sobre esse tal alto índice de mercúrio, e ninguém conseguiu encontrar da forma alarmante como eles dizem aí. O mercúrio que se encontra na água é o mercúrio natural, o mercúrio que é feito, produzido pela própria natureza, que contém na natureza. Esse foi encontrado. Então, existe uma narrativa muito grande com relação a isso, né? E é um debate que precisa ser feito não apenas pela imprensa, pelos órgãos da sociedade, mas principalmente pelo Poder Legislativo. Inclusive, nós estamos propondo, eu vou até antecipar essa parte, para o Senado Federal, estamos propondo para os senadores de Roraima que peçam a CPI do genocídio. Nós estamos pedindo a CPI do genocídio. Por que nós queremos a CPI do genocídio? Porque se os 570 índios que estão dizendo que morreram no governo Bolsonaro é um crime de violação de direitos humanos, é um crime que tem que ser julgado em Haia, os 439 indígenas que morreram na gestão Lula também tem que ser julgados em Haia. Ou a vida deles não importa? Ou nós vamos separar os indígenas? Lá os índios do Lula podiam morrer de fome, que é por amor. Os índios do Bolsonaro que morreram é de ódio? Então, é preciso que haja uma clareza com relação a esse debate aqui. Eu, particularmente, tenho uma opinião formada com relação a isso, que esse espetáculo aqui que está acontecendo, um triste espetáculo, tem um único objetivo. Tem um único objetivo. Colocar no presidente Bolsonaro um crime internacional de violação de direitos humanos e prendê-lo. Não tem outro sentido isso aqui. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Eu vou pedir até para o ex-ministro Aldo Rebelo, que já está conectado conosco, se ele já puder entrar aí na tela, a gente já faz uma... Ministro Aldo, tudo bem? Bem-vindo ao Papo Antagonista. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Ministro, eu já vou lhe passar a palavra, inclusive o senhor fique à vontade também de perguntar qualquer coisa aqui para o nosso convidado aqui, para o Jailson Mesquita, que é um dos fundadores do movimento Garimpo é Legal. Eu queria só fazer mais uma pergunta em relação ao que você está dizendo, Jailson, que é o seguinte. Você citou ONGs que estão defendendo doação de alimentos para os indígenas, mas essas mesmas ONGs dizem que o índio não pode se alimentar disso. Eu queria entender, primeiro, que você nomeasse que ONGs são, né? E outra é o seguinte, como é que é essa relação? Porque a gente também tem denúncia, a gente falou de mercúrio, mas a gente também tem denúncia de violação, de estupro, de uso dos próprios indígenas no garimpo, de estupro de crianças, de violação. Enfim, quando a gente olha de fora aqui o que vem de notícia, parece que é um verdadeiro caos humanitário essa situação aí em Roraima. O que tem de realidade, de verdade, o que tem de narrativa? Como é que você responde a essas acusações também? Primeiro que há uma narrativa montada com relação à forma como dizem haver a violência, e nós comprovamos isso. Isso que foi uma denúncia que eu fiz no Ministério Público Federal, quando se colocou aquela história do seu Júnior Yanomami, de que uma criança de 12 anos tinha sido estuprada e morta por garimpeiro, e que uma aldeia inteira tinha sido dizimada, e que virou a grande campanha nacional. Era a Anitta perguntando cadê os Yanomami, era Leonardo DiCaprio, era todo mundo, e nós fomos atrás e achamos o Yanomami, que é o seu Morô, que é o Tuxaua da suposta aldeia, e que nem brasileiro era, ele era venezuelano. E nós trouxemos,
que seu Moro mostrou que ele nem sabia dessa história desse tal estupro. E a Polícia Federal depois fez uma entrevista coletiva dizendo que não havia indício dessa história do estupro dessa indígena e nem da morte dos indígenas. O próprio MPF, que fomenta, de certa parte, essa questão das ONGs aí, né, é o cartório, as ONG pede e ele carimba, simplesmente teve que recuar também na história. E depois aconteceu o outro caso, que foi o famoso caso das 2 crianças sugadas por uma draga de garimpeiro. Nós fizemos o mesmo caminho, fomos de novo no Ministério Público, que fez a denúncia fomos nós, foi eu que coloquei meu CPF lá na denúncia. E aí a Polícia Federal foi lá de novo, foi para o Ministério Público, mentira de novo. Para contar essa história, a mídia gasta 16 minutos. Para dizer que não houve a questão, eles gastam 8 segundos. Eles gastam 8 segundos para dizer, olha, a Polícia Federal diz que não houve indício, mas a investigação segue. Essa forma que se trata isso, lamentavelmente. Então, inclusive, eu estou processando a Rede Globo de televisão, porque eles voltaram a repetir no Fantástico ontem a história de que 2 crianças foram sugadas pela draga. E eles vão ter que ter um enfrentamento com a Polícia Federal e com o Ministério Público. Eles disseram que não houve. É uma fake news oficial da Rede Globo no Fantástico. Então eles vão ter que mostrar que a Polícia Federal e o MPF estão mentindo. Tá. Deixa eu perguntar aqui para o ministro. Ministro, o senhor conhece bem aí toda essa temática e queria aqui utilizar um pouquinho trazer um pouquinho para o nosso espectador a sua experiência. O que o senhor acha? Eu acho que esse debate sobre os Yanomamis, ele está dirigido a criminalizar o garimpeiro. Como é que que tipo de sugestão que o senhor traz para a gente buscar um equilíbrio criar um diálogo efetivamente qualificado para a gente entender realmente essa situação, que não me parece uma situação simplória. As simplificações que a gente está vivendo, por causa até do debate da internet, rede social, todo mundo simplifica tudo. Parece que a imprensa reproduz essa simplificação, mas eu sou daquela velha história que eu acho que não há solução simples para problemas complexos. E esse parece um problema bastante complexo. Geralmente há solução simples para problemas complexos, claro. Mas geralmente elas são falsas, são soluções erradas. Porque soluções as pessoas podem apresentar. E geralmente as pessoas têm a tendência de apresentar soluções simples para problemas complexos. O problema é que a solução é sempre errada. Então, o que há, na verdade, é que a Amazônia, os seus dramas e as suas tragédias, não são compreendidas nem no sul, nem no sudeste do Brasil, e muito menos no mundo. O que há são narrativas. Eu vejo gente falando sobre a Amazônia, escrevendo um dia desse, escreveu de uma cidade da Eslovênia, lá na fronteira da Itália com a Croácia, falando com autoridade sobre a rodovia, acho que é a 364, essa que liga Porto Velho a Manaus. Outra jornalista recebe uma bolsa de uma ONG para cobrir a Conferência do Clima no Egito, a Conferência da Biodiversidade no Canadá, e fala como se estivesse aqui. Eu estou em Altamira no presente momento, mas viajei muito a Roraima, conheço tudo aquilo ali, a fronteira, tá certo? Surumbu, o Iramutã, andei por aquilo tudo, conversei com índios, com índias de Yanomami, acompanhei a demarcação da Raposa Serra do Sol, vi os erros cometidos pelo Supremo Tribunal Federal em relação àquela situação, tá certo? E as informações e os erros. Por quê? Porque você imagina que nós temos 2 artigos da Constituição, o 176 e o 231, que autorizam a mineração em área indígena e área de fronteira, terra indígena e área de fronteira. Em terra indígena, a Constituição estabelece critérios. Quais são os critérios? O primeiro é que a mineração só pode ocorrer autorizada pelo Congresso Nacional, portanto, precisaria de uma lei regulamentando. O presidente Sarney tentou uma lei dessa, o senador Severo Gomes não conseguiu regulamentar. O deputado Mercadante tentou com o presidente Sarney, não conseguiu. O presidente Lula mandou 2 projetos. Eu era líder do governo, presidente da Câmara. Foram 2 projetos, um da Casa Civil, outro do Ministério da Justiça, para regulamentar